Olá! Este vídeo encerra nossa série sobre o uso de parcimônia em análises filogenéticas. Nele, revisitaremos a otimização de caracteres agora aplicada a diagramas enraizados, explicaremos como podemos representar topologias de forma textual e apresentaremos dois tipos de árvores de consenso, que são usadas para sumarizar informação quando há múltiplas topologias igualmente parcimoniosas. Se você não viu os demais vídeos dessa série, os links estão na descrição abaixo desse vídeo. Vamos lá? Quando apresentamos inicialmente a otimização de série de transformação, as otimizações foram feitas de forma intuitiva. Na ocasião, não apresentamos um algoritmo que permitisse otimizar transformações de estados de caráter de forma parcimoniosa em topologias. Estes algoritmos existem e aqui iremos apresentar um deles. Ele garante encontrar a otimização mais parcimoniosa dada uma distribuição de estados de caráter em uma topologia, mas não indica a existência de duas ou mais otimizações igualmente parcimoniosas. O algoritmo que iremos aprender gera otimizações conhecidas como ACTRAN, de Accelerated Transformation, uma vez que ele tende a acelerar a ocorrência das transformações próximos à raiz do diagrama. O algoritmo de ACTRAN é feito em duas etapas. Na primeira etapa, você inicia a atribuição de estados de caráter aos nós, começando dos terminais em direção à raiz. Ao iniciar essa etapa, você deverá obedecer às seguintes regras. Se os vértices superiores possuem o mesmo estado de caráter, a atribuição do vértice inferior é o mesmo que está nos nós superiores. Se eles diferem e cada um dos nós superiores possui um estado de caráter diferente, a atribuição do nó inferior é composta pelos estados presentes nos vértices superiores. Finalmente, se um determinado estado de caráter está em maioria nos vértices superiores, o nó inferior receberá esse estado de caráter. Você procede com a etapa descendente até chegar à raiz da topologia. Observe que a etapa descendente resultou na atribuição de estados ambíguos a alguns nós. Esses são aqueles marcados com mais de um estado de caráter, por exemplo, 0 e 1. A etapa seguinte, ascendente, tem como objetivo corrigir estas ambiguidades. Nada impede que a raiz tenha sido assinalada com ambiguidade 0 e 1. Isso não é o caso aqui, mas se isso ocorrer, você procede com a etapa ascendente considerando um dos estados, isso lhe dará uma otimização. No entanto, você deverá repetir a etapa ascendente com outro estado de caráter, o que resultará em uma otimização diferente e igualmente parcimoniosa em relação à primeira. As regras da etapa ascendente são as seguintes. Partindo da raiz, ao encontrar um estado diferente no vértice superior em comparação ao vértice inferior, você deverá assumir que houve uma transformação de estado de caráter. Caso você encontre ambiguidade, você deverá assumir o estado de caráter presente no vértice inferior. Para essa topologia e essa distribuição de estados de caráter, este algoritmo encontra uma otimização com 4 transformações. Porém, observe que há duas outras otimizações que tendem a postular as transformações nos ramos externos da topologia, caracterizando otimizações do tipo DELTRAN, de Delayed Transformation. Mudando de assunto, nem sempre é ideal expressar topologias de formas gráficas. Computadores, por exemplo, consideram topologias expressas na forma textual. Este texto à sua esquerda é um arquivo de entrada para um programa de análise filogenética chamado TNT. Ele contém as dimensões da matriz de dados, 7 caracteres por 10 terminais, e uma topologia em formato parentético, conhecido como Newick Trees, cuja representação gráfica está à sua direita. Saber ler ou escrever topologias no formato parentético é uma habilidade desejável, pois em alguns casos, como citado acima, é a única opção e ainda pode facilitar a comunicação em diversas ocasiões. Vocês verão que isso é relativamente simples. Considere essa topologia. O primeiro conjunto de parênteses refere-se à raiz, comum a todos os terminais incluídos nesse cladograma. O próximo vértice é comum apenas a um subconjunto de terminais que exclui x. Acima, o próximo vértice é menos inclusivo ainda e é compartilhado por A, B, C, D, E, F, G e H.
A lógica deve estar clara para vocês. Cada nó representa um conjunto de parênteses e ao chegar ao final, você deverá ter uma notação parentética onde o número de parênteses que abre é o mesmo que o número de parênteses que fecha e este número deve ser igual ao número de nós da sua hipótese filogenética. Por fim, árvores de Newick podem variar na forma como são escritas, mas sempre obedecem à mesma lógica. Alguns programas requerem o uso de vírgula entre clados e terminais ou ainda que o comprimento de ramos sejam expressos, mas a lógica será sempre a mesma. Nosso último assunto são árvores de consenso. Não é incomum em análises filogenéticas terminar com uma ou mais topologias igualmente parcimoniosas. Em alguns casos, pode-se chegar a centenas delas. Árvores de consenso têm como objetivo sumarizar as informações de topologias. Considere essas topologias e pergunte quais são as relações hipotéticas comuns entre elas. Se listarmos todos os componentes comuns entre elas e derivarmos um diagrama desses componentes, obtemos o consenso estrito dessas topologias. Como o próprio nome indica, esse tipo de consenso só considera os componentes que estão presentes em todas as topologias fundamentais, e são aquelas para as quais se quer calcular o consenso. Embora esse seja um dos consensos mais utilizados, ele é muito sensível a terminais que flutuam entre as topologias igualmente parcimoniosas, os chamados wildcards. Observe que o consenso estrito dessas duas topologias é muito pouco resolvido. O colapso da maioria dos nós é resultado do posicionamento filogenético do terminal H. Em uma topologia está na região apical e na outra próximo à raiz do cladograma. Árvores de consenso são sempre subótimas, ou seja, possuem um número maior de transformações em comparação às topologias mais parcimoniosas. Veja esse exemplo. A análise filogenética desta matriz de transformação gera duas topologias igualmente parcimoniosas com 15 transformações. O consenso estrito dessas topologias colapsa dois nós e com isso gera uma politomia, nós de graus acima de 3, para as quais a otimização de séries de transformação gera caracteres homoplásticos não existentes nas topologias iniciais. Neste caso, a árvore de consenso possui 17 transformações, portanto, é necessário cautela ao tentar explicar a evolução de caracteres usando árvores de consenso. O consenso de maioria, conhecido como Majority Rule, é um consenso baseado na frequência dos componentes. Esta forma de consenso não é muito comum em análises que utilizam parcimônia como critério de otimalidade. No entanto, ele é parte do protocolo analítico de análises que utilizam probabilidades posteriores como critério de otimalidade dentro do contexto da estatística bayesiana. Nessas análises, a topologia resultante e a probabilidade posterior de cada clado é resultado deste tipo de consenso. Considere essas 4 hipóteses filogenéticas e seus respectivos componentes. Se compilarmos todos os componentes propostos por essas topologias e suas respectivas frequências, identificaremos 10 componentes distintos, dentre os quais 4 deles estão presentes em somente uma topologia, portanto com uma frequência de 25%. Por outro lado, há componentes presentes em todas as topologias para os quais a frequência é 100%. A topologia de consenso considera os componentes mais frequentes como representado aqui. É importante notar que esse consenso gerou uma topologia binária, isto é, totalmente resolvida, completamente diferente das topologias iniciais. Isso indica que essa topologia é subótima, sem que isso tenha sido resultado do colapso de nós como é frequente no consenso estrito. Essa propriedade do consenso de maioria requer atenção por parte do usuário. Se você assistiu todos os nossos vídeos sobre cladística e entendeu grande parte do conteúdo, você será capaz de avaliar hipóteses filogenéticas criticamente e fazer uso dessa ferramenta poderosa de inferência. Estimar relações de parentesco nunca deve ser o objetivo final de um programa de pesquisa. Filogenias são ferramentas poderosas para testar hipóteses biológicas e organizar a biota de forma coerente. Bons estudos!